Então, pessoal, a gente vai pro capítulo 5, né, pra gente terminar o livro. E aí é a arte de contar a história. Nessa primeira imagem, a gente está vendo uma artista chamada Ana Teixeira. Ela faz desenho, instalação, intervenção urbana, fotografia. Ela perpassa por um monte de lugar na arte. Só que isso aqui é uma performance que ela fez, que é o seguinte. Ela senta na rua, tricota, e aí ela deixa uma placa escrita Escuto Histórias de Amor. E ela grava isso, ela coloca uma câmera numa certa distância. E ela já fez isso em milhares de países e as pessoas sempre param no meio da vida corrida, sentam e contam a história de amor. Nesse vídeo, só para deixar claro aqui que ela fez aqui no Brasil, no Canadá, na Alemanha, na França, na Itália, na Dinamarca, na Espanha, em Portugal e Chile. O resultado desse trabalho é um vídeo onde você consegue ver as pessoas, mas você não consegue escutar a história que ela está contando. Então, no vídeo, desculpa, você escuta o barulho da rua, sabe? A barulheira dos carros e tal. Quero que vocês façam essa número 1, né? Que é ouvir histórias me possibilita. E aí refletir sobre o quão é importante ouvir história. Aqui tem só um trechinho falando sobre como a história foi importante e as duas formas de se contar a história. Que a gente tem pela tradição oral, que é contar a história através da fala, né? São histórias que às vezes tem na nossa família e que a gente vai passando para as outras pessoas que a gente conhece, para o filho ou para o neto. E poema épico, que é você escrever essa história, né? Ela se torna um romance de um livro. Que história marcou sua infância e como você poderia contá-la? A gente vai contar assim na sala de aula, acho super importante a gente dar esse tempo para todo mundo contar. Aqui, se não me engano, é para a gente desenhar ou registrar da forma que a gente achar melhor uma história de um parente. Eu queria que a gente fizesse na sala de aula mesmo. Para quem não vai poder estar na sala de aula, aí você pede para um parente contar uma boa história e você tenta registrar aqui nesse espaço, tá? Quero que façam essas três, não, número 3 é número 4. Aqui desse lado tá só falando também a importância de se contar histórias, que a gente, na verdade, tudo que a gente tem de formação vem através da história. A gente tem a história da Bíblia, que é o tipo de formação da nossa religiosidade, das outras religiões também. A gente tem livros que contam histórias. E aqui a gente tem a história de fantoche, né? Esse é o fantoche, esse aqui também, são fantoches diferentes. Esse você coloca a mão, esse você manipula ele por cima. E aqui tá falando basicamente isso, do quão importante é a gente ouvir histórias, tá? Nessa outra parte, eu quero que vocês leiam essa história. Quem vai estar comigo no online vai ler essa história comigo e quem não tiver, por favor, leia. Aqui desse lado, para finalizar, vem aquela parte aplicando conhecimento. E aí vocês podem, vou tapar para vocês não verem, mas vocês podem procurar no dicionário, tá? E é isso.